Paz e graça, paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Quem vos fala que é seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do sistema político do governo meia da besta, ok? Bem, amados, como eu disse no outro vídeo, eu tenho me ausentado um pouco de tempo das mensagens, dos vídeos que tenho feito, porque muito me entristece meu coração de ver que o mundo jaz no maligno intensamente vivendo. Você observa que nós fazemos vídeos, trazemos os vídeos da palavra de Deus com todo respeito ao nosso Deus e Criador, com todo respeito a você, trazendo a verdade. Mas a palavra diz que no final dos tempos haveria o quê? A apostasia, que quer dizer o abandono do evangelho, da verdade de Deus. E é o que estamos vivendo. Então nós já vimos num tempo, uns 20 anos para cá, 30 anos para cá, nós vimos tantas coisas dentro da igreja, heresias, réplé, bate, pula. Você já sabe que se você abrir a internet você vê um monte de coisa que abandonaram o evangelho, a pregação do evangelho, comunhão para com Deus, né? O amor, né? A palavra diz que o amor de quase todos se esfriaria, e é o que aconteceu. O amor tem se esfriado, a verdade não é pregada, hoje é só o bajular, entendeu? Então, a gente entristece porque você traz uma mensagem de Deus, mensagem da salvação, e as pessoas rejeitam. Bom, é normal que nós venhamos se entristecer, como eu me entristeço. Não é só eu acredito que muitos pastores, muitos irmãos, homens de Deus, mulheres de Deus também se entristeçam de ver. Só que nós temos que entender e ter o Consolador, o Espírito Santo, para nos ensinar, porque senão você dá um bug, dá pane. Porque você quer ver a obra de Deus crescer, você quer ver pessoas salvas, mas na verdade, no final dos tempos, ele vai cada dia mais, fechando. Para que se cumpra a Escritura. Acabei de dizer, não foi agora? Eu falei, a palavra diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriará. Então, quer dizer, vai ser poucos que vão se converter. Nós temos que entender isso. Entendeu? Você vê um monte de igreja cheia aí, mas se vê só atrás do dinheiro, atrás do Deus Mamon, como o Pedindo Mais Cedo, a igreja do Boiadeiro, e vai outros. Isso é no mundo todo, não é só aqui no Brasil. Então nós vemos que realmente está se cumprindo a Escritura. E nós não queremos, às vezes, aceitar que isso esteja acontecendo. Não, mas não pode. Tem uma coisa errada, não está errado, está tudo certo. A palavra diz que realmente haveria apostasia, o abandono do evangelho. Até mesmo está escrito, porventura, quando voltar à terra, acharei alguém me servindo? Porventura, quando voltar à terra, acharei fé? Então, tem esses textos e contexto que nos ensina que, na verdade, Jesus já mostrou que ia acontecer, que estaria acontecendo próximo à sua volta. Então ele já mostrou que o amor de muitos se esfriaria, né? Que as pessoas seriam amantes de si mesmas, está escrito isso. Seriam presunçosos, avarentos, orgulhosos. Então esses pecados já estariam acrescentados e estaria atuando sobre a vida da humanidade. Estaria acontecendo isso. Então com isso o amor de muitos se esfriaria. Haveria fé na terra? Não. Então Jesus disse que porventura acharei fé quando voltar à terra? Acharei alguém me servindo? Aí eu sempre ensino isso e falo, poxa, mas Jesus já deu a resposta. Quando eles indagam a Cristo, Senhor, fala quando vai ser sua volta. Ele fala, nem os anjos do Pai sabem, nem o Filho do Homem, nem os anjos do meu Pai sabem. Naquele momento Jesus não sabia mesmo, que ele tinha se esvaziado de si, né? Ele tinha se esvaziado da sua glória e veio como homem, como carne, entendeu? Então ele não sabia mesmo, porque ele foi derretido naquele momento. Mas depois, quando ele volta aos céus, ele sabe o dia de sua vinda, porque Jesus disse, quando ele estava voltando para o céu, ele disse, me dá todo o poder no céu e na terra, então é todo. Então ele tem todos os mistérios revelados. Tanto que é ele que está abrindo lá os selos, que era proibido qualquer um abrir, ele que vai abrir o selo do Apocalipse. Então, meus irmãos, se ele fala sobre esses dias finais que haveria de acontecer, está acontecendo. E outra, mas ele revela, ele fala que porventura acharei fé.
acharei alguém me servindo? Ele já diz, usando seus profetas, seus apóstolos, que haveria apostasia. E ele diz então, na sua revelação, que eles insistem com ele, mas a vinda do Filho será como nos dias de Sodoma e Gomorra. Como nos dias de Ló, entendeu? Como nos dias de Ló será a vinda do Filho do Homem. Como nos dias de Noé. Então, esse mundo vai estar um caos. Vai estar um caos. Em todos os sentidos. Na vida moral, na vida espiritual, vai estar um caos no sentido, nas intempéries da terra, porque a palavra diz tudo o que vai acontecer sobre o apocalipse, sobre a face da terra. Então, meus irmãos, eu e você temos que estar preparados. E com isso, preparados, sabendo e conhecendo, levar isso para as pessoas. Noé pregava, Noé ensinava. As pessoas rejeitavam. Louco. Construir esse troço aí, diz que vai cair água. Eles nunca tinham visto chuva. Então, ele, olha, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. A palavra diz que Noé foi pregador por 120 anos. Contudo, só a família dele que foi salva, entendeu? E nós temos a incumbência de obedecer aquele que Jesus disse lá em Marcos capítulo 16. Ele disse, ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Ide, também disse em Mateus, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide e ensinai a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, essa incumbência Deus deu para todos nós que somos filhos dele. Todos, sem exceção. Ah, mas pastor, ô irmão João, eu não sou pastor, eu não sou obreiro. Como assim? Todos são, todos, desde o mais simples, mais humilde dentro da casa de Deus, ele é um obreiro de Deus, ele é um anjo de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra ensina isso. A palavra diz lá em Pedro ensinando nós que Deus nos adquiriu e Jesus comprou nós com o seu sangue e fez o quê? Rei, ou reino e sacerdote. Todos são. Tanto que a palavra diz lá em Oséias que quando nós se desviarmos da verdade, rejeitarmos a verdade do Pai, ele vai rejeitar o nosso sacerdócio. Não seremos sacerdote dele se nós não obedecermos a palavra. Entendeu? Então, sem exceção, todos os que são chamados para a glória de Deus, para a salvação, são reino, fazem parte do reino e são sacerdote de Deus, comprado com o sangue de Cristo. Está escrito nas cartas de Pedro. Então, todos nós somos obreiros do Senhor, desde o mais pequeno ao ancião, ao mais velho. É claro que a uns Deus dá um talento, a outros Deus dá 5, e assim diverge em talentos. Um tem 2, outro tem 3, outro tem 4, outro tem 5 e vice-versa. Mas todos são obreiros, um com maiores responsabilidades, outras com menores. Mas todos temos o chamado de sermos pregadores, ensinadores do reino, daquele que nós conhecemos. Entendeu, meus irmãos? Então não se deixe enganar. Todos somos. Tem vezes que eu converso com irmãos ou irmãs que são indoutos na questão dessa temática. Elas falam, irmão, mas eu não sou obreiro. Eu não sou, não sou cooperador, eu não sou obreiro, eu não sou pastor, eu não sou nada. Eu falo, não, irmão, você é sim. Você é um sacerdote. A palavra diz que Deus nos comprou, que Jesus nos comprou. A palavra diz que Jesus nos comprou e fez reino e sacerdote. Então você tem que obedecer tudo aquilo que Jesus ensinou. E Jesus disse, ensinai a guardar tudo que eu vos ensinei. E de pregar em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós temos que pregar. Ensinar que a pessoa tem que nascer de novo. E dentro desse credo, tem o batismo. Então, aceitar Jesus. Você aceita Ele como teu Salvador? De coração? Aceita. Então eu vou te ensinar o que você tem que fazer. Ensinar os mandamentos, os decretos. Ensinar o que eu tenho que fazer agora. Eu vou obedecer. Agora você tem que batizar. Tem que nascer. Nascer do Espírito. Esse é o mandamento de Deus. Jesus ensinou isso. Deixar o velho homem nascer.
Deixa. Jesus foi ter exemplo do batismo, né? Quando ele foi lá para ser batizado por João Batista. João Batista falou, mas você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar, né, as correias das suas sandálias, Jesus. Mas Jesus falou, não, me batiza. Deixa que se cumpra por agora toda a justiça de Deus. E Jesus se fez exemplo, ele se batizou. E as pessoas vão pregar o batismo, mas falam que não. Jesus era santo, puro, imaculado. Ele batizou. Para deixar exemplo, faça o que eu estou ensinando. O que eu vos mando não é o que eu criei, é o que o Pai mandou. É um mandamento de Deus, é uma lei de Deus. E ele vai e se batiza. Então nós devemos ensinar sobre isso, o batismo, o arrependimento, o deixar, o batizar e viver e ser um cristão. E não é só aceitei Jesus, já estou salvo, está tudo certo, né, no sentido de vivência. Agora posso fazer o que eu quiser daqui 10 dias, 15 dias, 20 dias, 10 anos, sei lá. Entendeu? Não é assim, você tem que viver, ser cristão, né? Do começo, meio e fim. Sede fiel, disse o Senhor Jesus, sede fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Então, você tem que ser cristão constante. Aceitou Jesus e viver aquilo que Jesus ensinou ao seu decorrer de vida. Aceitei Jesus hoje com 20 anos, vai morrer com 50, 30 anos, vai ter que ser aquele crente de Deus. Ah, irmão, mas vou pecar? Você vai pecar, você vai errar, você vai cair, você vai ter um monte de desabono na vida. Vai. A palavra diz que você vai pecar, que você é pecador, mas você tem aquele que lava as suas vestes no seu sangue, que é Jesus. Bem-aventurado aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Você vai cair, você vai ter problemas, vai sim. Ah, irmão, mas tem um irmão que falou assim, meu irmão, mas eu acho que eu não sou salvo. Eu falei, mas por que não? Porque eu aceitei Jesus e me batizei, e tem um monte de coisa que eu faço, então acho que eu não sou salvo, eu peco demais. E salvo não pode pecar. Olha só que contexto da vida, né? Mas a própria palavra diz que aquele que diz que não peca, aí sim está pecando. Entendeu? Ele achava que ele não poderia pecar mais, porque ele falava que não era salvo porque ele pecava, porque ele errava, porque ele queria fazer coisas que era do bom, não conseguia fazer. Mas o que era errado ele não queria fazer, fazia. Bom, aí eu até falei para ele, para aquele irmão, falei, irmão, sabe o que a palavra diz? Sabe o que a palavra ensina? O apóstolo Paulo diz, bem, o bem que eu quero fazer, isso não faço. Eu quero fazer o bem, eu quero fazer a coisa certa, eu quero estar em jejum, eu quero estar em oração, eu quero virar um anjo, um santo 24 horas no dia. O bem que quero fazer, isso não faço. Mas o mal que não quero fazer, que eu luto contra ele, eu não falo, não quero, tudo errado. O mal que não quero fazer, isso faço. Disse o apóstolo Paulo, miserável homem que sou. Quem pode me livrar dessa morte? Só Jesus. Aí o Espírito Santo fala para ele, né? Toca nele, fala, ó, Jesus. Aí ele fala, dou graça porque Jesus pagou, derramou seu sangue, o qual eu lavo as minhas vestes. Entendeu, meus irmãos? Então, aí você compreende que você não é salvo por méritos de ser bonzinho, de ser santarrão, não. Você é salvo mediante a graça de Cristo, em você viver, chorar, clamar, orar, apresentar os seus pecados, e o Senhor fala, Senhor, tem misericórdia. Lava-me no teu sangue, Cristo Jesus. Porque a palavra diz, bem-aventurados são aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, adentrarão os portais dos céus. Só os que lavaram, os que não lavaram, não quiseram, rejeitaram, não entrarão. Está escrito isso. Então, meus queridos, nós temos que ter essa consciência do pecado, da verdade, da justiça, pregar, ensinar e saber que por mais que nós tenhamos uma carreira espiritual, nós seremos como Jacó. Observe Jacó, que foi lá, era filho de crente, vamos colocar assim na palavra, era filho de crente, foi lá, fez um pacto, dormiu lá, colocou a cabeça na pedra, viu a escada subindo para o céu. Ele teve um percurso muito longo pela sua conversão, ele sabia de tudo. E nesse tempo mesmo que quase que, vamos dizer assim, desviado da verdade, ele ainda foi abençoado, foi cuidado por Deus, porque Deus conhecia o coração dele. Mas nós vemos que quando Deus manda ele voltar, sair da casa de Labão, depois de 25 anos que ele trabalhou lá, ele
né, foi enganado 10 vezes seu salário, foi mudado, foi enganado, entendeu? E Deus falou, agora volta a cumprir o teu voto. Ele volta a cumprir o voto dele, volta para Betel, que quer dizer casa de oração, ele volta a servir ao Senhor novamente. Digamos, ele volta a servir ao Senhor naquele propósito que ele tinha feito com Deus. A palavra diz que então ele vai lá, Deus instrui ele vai lá e tira, tinha ídolos no meio da caravana dele ali. Ele foi lá, tirou os ídolos, tirou as argolas da orelha, do nariz, todas aquelas, né, aquelas coisas que não agradavam a Deus, ele tirou, colocou debaixo do carvalho e voltou a servir a Deus. Então houve um processo muito grande na vida do Jacó. Era Jacó, depois Deus muda para o nome dele de Israel, porque como príncipe lutado com Deus. Então Deus mudou a vida dele, mas teve um percurso. E talvez você aceite Jesus, né? Você vai ter muitas provações, você será provado, você vai ser levado a muitas provações. A palavra diz que Deus nos prova. Diz-nos Zacarias que Deus provaria a terça parte. O apóstolo Pedro fala sobre provação, que nós somos provados mais que o ouro. Então você tem que entender que dentro do percurso cristão, servindo a Jesus, servindo a Deus, servindo ao Criador, você vai ter lutas, você vai ter provações, só que tem um porém. Você vai ter que passar pelo deserto, entendendo que nesse deserto você não está sozinho. Deus vai te levar e vai te provar a ver sua fé. Vai manifestar a sua glória, como fez lá com o povo de Israel. Ele não levou o povo lá para destruir, mas levou para mostrar a sua glória e para que eles adorassem a ele. O que o povo fez? Não adorou e ainda murmurava. Aí sofreram mais. Então, se você está no caminho da verdade, servindo a Deus, servindo a Jesus, adore a Deus. Seja como o apóstolo Paulo disse, eu soube, disse o apóstolo Paulo, passar bonança e soube passar escassez. Então você tem que saber disso. E em todos os sentidos, bonança no sentido literal da vida financeira, escassez na vida financeira literal e também na vida espiritual. Ora você vai estar com a fé lá em cima, transportando os montes pela fé. Ora você não vai conseguir falar para transportar um grão de areia, porque a tua fé na provação, ela será testada. E aí você tem que estar ali como Jó. Sabemos receber somente o bem de Deus e não o mal? Não, temos que entender que devemos sim ser provado por Deus. Deus gosta de provar nós. O papai gosta de provar. Eu sei que não é fácil, mas ele conhece o teu coração, conhece o meu coração, que não somos apegados à matéria deste mundo, e com isso então ele já nos garante a vitória. Somos, como disse, torna a frisar, somos mais que vencedor por aquele que nos amou. Então, meus irmãos, como eu estava dizendo a vocês no princípio desse vídeo, a gente desanima, a gente fica fraco no sentido de não ver a obra crescer, não ver irmãos se convertendo, não ver, digamos, o canal aqui que a gente leva a mensagem, leva os vídeos de uma palavra que não existe dinheiro para comprar, não tem como comprar a palavra de Deus. São palavras que, meu Deus, são para mim, não tenho palavras para dizer, as palavras que Deus nos deixou escrita, que é o poder para nós vencermos, para nós alcançarmos a eternidade, a glória eterna. Não tem, mas as pessoas não dão valor. Como eu disse, sempre até frisei em outros vídeos meus, falando que às vezes o cara fala um vídeo do cachorrinho, o cachorrinho tem 10 milhões de seguidores. O cachorrinho nem alma tem, vai morrer, vai descer, né? Só vai ser enterrado. Mas o cachorrinho tem 10 milhões de seguidores e o povo só quer ganhar dinheiro com like, com isso ou aquilo. Vocês podem ver que eu não peço para ninguém dar like, fazer isso ou aquilo, ok? Mas, meus irmãos, encerrando por agora, eu falo demais, eu ficaria aqui horas falando, eu gosto de falar sobre as coisas do papai, sobre como receber a vitória e ser abençoado. Uma coisa eu digo para você, aquilo que é para você, ninguém vai tirar. Se você tem desejo de alguma coisa, ore a Deus, em nome do seu Filho amado. E ele vai conceder para você o que você deseja, mas segundo a vontade dele mesmo, do pai, que o pai sabe o que é bom para o filho, tá bom? Não é segundo a tua vontade. Se você tem desejo, como um dia eu tinha desejo de ter um pedacinho de terra, uma chacrinha, eu tinha, pedi, orei, o Senhor me deu. Ele achou conivente me dar? Me deu. Ele achou bom me dar? Me deu. Assim também para você, o que você tem pedido para ele, né? Há outras coisas mais domésticas, digamos, uma cura, até nisso Deus opera, né? Até nisso Deus opera.
às vezes nos retém, porque está fazendo uma aprovação. Mas a palavra diz que nós devemos usar, sim, o poder da palavra no nome de Cristo, porque o próprio Jesus disse, olha, aqueles que creem em mim farão obras maiores do que eu fiz, porque eu vou para o Pai, vocês vão ficar aqui. Mas se vocês crêem, aquele que crê fará obras maiores. Agora entenda que fazer obras maiores, milagres, maravilhas, não lhe traz salvação e nem faz de você salvo. Isso é só para mostrar que Deus existe, são os sinais para que você creia que Ele realmente é poderoso, tá? Mas o principal de tudo é a sua salvação eterna, morar na eternidade, porque esse corpo nosso, esse templo, que é o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, um dia ele vai voltar ao pó, de onde foi formado, e o Espírito, que é o fôlego, voltará a Deus. Ou se voltar o Espírito a Deus sujo, ele não pode entrar no céu, tem que ser lançado fora. Então tem que voltar a Deus, volta a Deus, tem que voltar limpo, como veio limpo, o dia que Deus soprou estava limpo, ele tem que voltar agora para o Pai limpo. Limpo de que forma? Lavado no sangue de Cristo Jesus, em o nome de Jesus. Ó, estou vindo agora, Senhor, éramos pecador, mas estou voltando no nome do Senhor Jesus, lavado e remido e obedecido tudo que Ele tem ensinado, e assim você será vitorioso. Amém? Desde já eu deixo para vocês a paz do Senhor. Deus nosso Pai vos abençoe em Cristo Jesus. E até o próximo vídeo, se assim Deus